Mais de Cristo recebe neste momento Guga Bosley. Isso mesmo, ele é filmmaker, também é repórter por profissão, né? Trabalhou como âncora na área da mídia, isso, televisiva, e vamos falar um pouquinho da sua história, conversar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho do dia a dia e novidades que ele tem aí a respeito da sua profissão, do seu trabalho, que é importante para você, quem sabe que sonha em ter uma profissão, quem sabe na área da comunicação, né, trabalhar com mídia, trabalhar com televisão ou com rádio, não sei, internet. Hoje estamos aí numa nova era, né, a tecnologia hoje nos dá uma liberdade muito grande de trabalharmos também com mídia na internet. Legal isso, né? Tem aí o IG no Instagram, né? O IG TV, né? E Facebook na Live e assim por diante. Vamos falar sobre isso aí. Guga, bem-vindo aqui em Mais de Cristo. Prazer é todo meu, pastor. Fico muito feliz em poder estar aqui junto com o senhor e também numa casa e num canal que eu prestigio e gosto muito. É interessante, né? Estamos agora num novo tempo, né? Uma nova era, né? Eu acho que a internet ela acabou dando uma certa abertura para você ter facilidade hoje em comunicar com as pessoas e também porque a televisão eu acho que era algo muito fechado e nem todo mundo tinha acesso em trabalhar lá. Mas hoje a internet qualquer um pode fazer mídia, mas claro, com responsabilidade, né? Exato. E aí é o que a gente vê, pastor. Hoje, a grande dificuldade de emissora de TV aberta, emissora de canal fechado, o maior concorrente hoje que existe, de fato, é a rede social. Porque a rede social há um imediatismo muito grande na propagação de informação. Então, por exemplo, a gente hoje assiste a um jornal nacional já sabendo que vai ser matéria. Já sabendo o que vai ter de matéria por ali. Por conta, principalmente, de rede social e site, né? Que a internet quebrou esse tempo em que se esperava até a noite para assistir. E dá também a possibilidade de muita gente entrar num mercado novo, por exemplo, fazer jornalismo, ter um site, ter uma web rádio, ter um bom canal de informação e entrevistas no YouTube. Há uma possibilidade grande de trabalho. Muita gente enxerga como, mas é difícil hoje. É difícil, talvez, se você quiser simplesmente, eu só quero, se for para trabalhar numa TV aberta, numa rádio. Isso sempre foi difícil. Agora, de fato, para você ser um repórter, um jornalista e trazer informações com qualidade, as digitais influencers ou os digitais influencers que a gente tanto tem ouvido falar hoje, é um mercado que tem crescido muito e grandes marcas têm apostado nisso aí. E mais do que isso, eu tive participando de alguns eventos recentemente onde eles falavam que agora a tendência são os micro-influenciadores digitais, que são, não é aqueles que têm 1 milhão, 3 milhões de seguidores, são aquelas pessoas que são relevantes em determinadas comunidades e que as marcas vão atrás para conseguir trazer o retorno para elas, né? Entendi. Então, de fato, a rede social e site tem uma possibilidade muito grande para quem quer trabalhar com comunicação, sem sombra de dúvida. Por exemplo, né, eu sempre tenho acompanhado alguns videomaker. É isso, eu acompanho sempre lá, né? O que eu tenho observado, ele era o cara mais assistido, né, no Brasil também e tal, ok. E na área de jogos, quando eu lembrar o nome dele eu falo. E eu tô vendo que a televisão ela está migrando também para o YouTube, né? Até mesmo os jornalistas, os atrizes, atores, repórteres, né? Eu observei lá o Portioli, por exemplo, agora tem um canal no YouTube e faz vídeos exclusivamente para o YouTube. Então, eles estão vendo que o YouTube é uma ferramenta hoje necessária para quem quer continuar conquistando uma audiência, é isso, né? Pastor, e mais do que isso também, assim, não dá hoje, por exemplo, um jornalista se dá simplesmente ao trabalho de trabalhar numa emissora de TV aberta ou rádio, ele obrigatoriamente tem que ter uma rede social, obrigatoriamente ele tem que estar naquele meio, naquele segmento que é um veículo de comunicação também e poderosíssimo. Hoje, por exemplo, a gente pode tirar pelas nossas filhas, pelos nossos filhos, eles não assistem TV aberta, né? Liga Netflix e YouTube, é o que eles consomem e é o que essa geração vai consumir daqui para frente. Então, se você não está ali, você simplesmente para o mercado de comunicação não existe. Então é extremamente necessário. A gente tem visto exatamente isso de grandes nomes, né, do jornalismo brasileiro, da comunicação brasileira que estão indo para o YouTube e mais do que isso também que eu passei a observar, de figuras do YouTube que estão vindo para a televisão. Olha aí. Né, para fazer exatamente trabalharem nas duas plataformas. Porém,
eu imagino que a internet, ela dá principalmente para essas pessoas, por exemplo, o Whindersson Nunes da vida, que surgiu no YouTube, né? É verdade. Ele, exatamente isso, é um cara que conseguiu surgir lá, não vai deixar o YouTube nunca e agrega na televisão também. Então, de fato uma ferramenta aí disponível, rede social, não para de mudar e para quem trabalha com comunicação, obrigatoriamente tem que estar ali e é um excelente mercado para se explorar. Legal, legal. A gente está falando sobre esse assunto porque é um assunto muito interessante, é do momento, a gente vê que eu tenho amigos, colegas, olha, eu quero criar um canal no YouTube, me ajuda a criar um canal no YouTube. Olha, é importante você correr atrás, tem dicas na internet, e eu observei que no seu canal, você tem um canal, ó, atenção aí, ó, Guga Bosley, tá aí na tela, ok? Tá aí na tela aí o link do canal dele, que eu achei muito interessante, você dando algumas dicas, algumas orientações. É legal isso, para quem está começando, quem está aprendendo, né? Você tem um equipamento bom, mas hoje você não precisa investir muito aí numa câmera mega ultra profissional. Você pode ter aí um celular, pelo menos de boa qualidade, fazer um bom vídeo, uma boa iluminação, é isso, né? Exatamente, tomar cuidado com pequenas coisas. Agora a questão de equipamento hoje ela é extremamente acessível, né? Muita gente costuma me perguntar, como eu trabalho hoje só com produção de vídeo, me perguntar qual é a câmera ideal. É a câmera que você tem na mão. Né? Hoje, porque um celular ele já filma no mínimo em Full HD, o que já está excelente, né? E hoje a gente já tem celular que filma em 4K com 60 frames, enfim. É uma tecnologia que não para de crescer, então o telefone celular já está excelente. E quando eu criei o canal, quando eu passei a postar conteúdos, na verdade, que já existia há algum tempo, mas quando eu passei a postar conteúdos direcionados para esse público, foi exatamente por isso, porque muita gente me vem principalmente pelo Instagram, pergunta, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Daí eu já dou o link lá, vai lá, tem um canal, eu explico pra pessoa tranquilamente. Quem quiser perguntar no Instagram, fica absolutamente à vontade. Mas, assim, mais completinho, aí tem os vídeos lá no Instagram, como filmar com o celular, como editar, como planejar, fazer um roteirinho e tal. É um mercado que está em pleno crescimento, não vai parar de crescer. Porque a produção de vídeo ela só tende a aumentar. Sim. E quanto antes você entrar, mais chances tem de conseguir ter o retorno que imagina ter, dependendo do propósito de cada um, evidente. E se o sujeito, por exemplo, assim, ó, cria um canal. Esse canal, quem sabe aí, você pode galgar as alturas, pode assim dizer, né? Uma infinidade de acessos e também, claro, né, inscritos, né? Isso é legal. E caso você conquiste um público legal, né, tenha lá, você vai ver na estatística que público você está atingindo principalmente, né, é legal, né, o cara criar, na verdade, uma ideia, né, quem que eu quero atingir, alcançar, né, que público eu quero alcançar, que tipo de assunto vou levar também para esse público. Eu acho que o cara tem que ver muito bem, né, de acordo com o público-alvo, que assunto é interessante ele abordar também no canal, né? Essa ideia, né? Porque ele entende também, né? Pastor, e assim, é importante para quem for criar um canal no YouTube, por exemplo, tem um desejo de ter um canal no YouTube, ou tem desejo, não no YouTube apenas, mas Instagram, agora tá vindo o TikTok aí. Quem tem interesse em ter uma rede social que vai trazer assunto, tem que ter em consciência que ela precisa trazer assuntos relevantes para gerar engajamento. Aí é muito mais fácil você gerar assuntos relevantes daquilo que você já domina, de assuntos que você domina, e imaginar que do outro lado alguém quer consumir de fato assuntos curiosos, assuntos que sejam interessantes para a situação dela. Mas é importante também tentar sempre buscar um nicho do nicho hoje, né? E as pessoas às vezes assim, entram de uma maneira geral. Eu vou falar, por exemplo, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu vou criar um canal no YouTube para falar sobre Bíblia e tal, mas já tem muita gente falando sobre isso, né? Então, o interessante é você criar lá um subnicho. Pô, aquele cara lá é o especialista em salmos. Isso aí. E aí vai ali e faz uma série de salmos e tal, e busca por aí, né? E buscar essa linha que eu acho que tem mais assertividade hoje. O foco, né? Você tem que realmente dominar o assunto, né? Eu fiz uma vez um curso com o Luiz Carlos Prates, lá na década de 90, e ele falou, você fala bem aquilo que você
sabe bem e aquilo que você lê bem, né? Então, você fala do que você conhece. Então, é importante você se preocupar com isso. Que área eu vou atingir, né? Ou que assunto eu vou abordar aqui no meu canal. E você precisa dominar bem. Por exemplo, eu tenho uma ideia, é um projeto, mas já existe. Aí eu vi da internet, é uma montoeira. A Bíblia responde, o pastor responde e tal. Então, eu já tenho esse segmento na rádio. Eu pensei em trazer para o YouTube, mas eu pensei, não. Eu vou aproveitar, eu vou usar a rádio mesmo, mais de Cristo, e vou responder no canal da rádio para aumentar mais a audiência do canal da rádio, além das entrevistas que a gente faz aí dia a dia. E agora aqui com o Guga Bosley. Guga, conta um pouquinho da sua história, Guga. Seguinte, você sonhava a área da mídia para você desde criança, foi na adolescência, foi na juventude que você descobriu esse dom, talento com televisão, com a mídia? Eu venho, na verdade, de uma família de jornalistas, né? O meu avô era jornalista, legal. Inclusive foi ele quem fundou a Associação Catarinense de Imprensa. Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas daí o meu pai, jornalista, e aí veio eu, jornalista, minha irmã jornalista, o meu irmão jornalista. Que legal! Formados em jornalismo, né? Mas o meu pai, principalmente quando eu era pequeno, tinha ali meus 6, 7 anos, ele era diretor de jornalismo aqui na RCE, na Rede de Comunicações Eldorado. Sim, a antiga TV Record, né? Isso, exatamente. Antes da Record aí foi a OM, CNT e antes ainda era RCE, que era do Grupo Secrisa lá de Criciúma. E aí eu tinha a oportunidade de ir para a redação com ele, já desde pequeno, eu achava muito legal ali aquela muvuca da redação, barulho de máquina de escrever. Verdade. O mais tecnológico que tinha naquela época era máquina de escrever digital, eletrônica, elétrica, né? Verdade. E aí eu acompanhei muitos programas, quando César Souza começou, Hélio Costa, quando era repórter, e, assim, desde pequeno eu tinha contato com esse público, né? E eu até me lembro uma vez que eu devia ter 10 anos, eu ia, assim, quando tinha feriado, eu ia pra TV com o pai, e aí meu pai apresentava um jornal ao vivo de manhã, e aí eu lembro de eu filmar o jornal. Assim, o jornal era ao vivo, claro que tinha outros cinegrafistas, tem mais 2 ou 1 cinegrafista no estúdio, e aí um outro cinegrafista louco lá me deixou ficar numa das câmeras, e eu ia ali, dando zoom, fazendo foco, devagarinho, e ali passou a surgir esse interesse por trabalhar nesse veículo, né? E acabou que eu fiz faculdade de jornalismo, também porque o meu grande desejo da adolescência, na verdade, era ser um atleta profissional de basquete. Eu joguei basquete durante um bom tempo. E aí não consegui, porque é um mercado que é muito disputado, né? Você precisa ser muito bom. E aí, assim, chegou um momento que eu disse, não vai dar, não tem jeito. Eu tava ali com meus 17 anos, aí era banco de um time, banco de outro, não dá. Os caras jogam muito mais que eu, não dá. Não é a minha praia. E aí eu resolvi fazer jornalismo para entrar na linha de jornalismo esportivo. E aí comecei lá em 1999 na Rádio Guararema. Aí Guarujá, CBN, Record, Band, aí TVBV, enfim. Legal. Trabalhei em algumas emissoras, mas desde sempre motivado principalmente pelo jornalismo esportivo, mas também apresentei jornal à noite, ao vivo, jornal de manhã, jornal ao meio-dia, enfim. Chegou a ir pra rua, assim, fazer aquelas reportagens e tal, enfrentar todas as áreas lá. Eu acho que como é esportivo, então você tá mais na área do esporte, é isso também? Fazendo externa? Na verdade, pastor, até demorou para eu entrar na área de jornalismo esportivo na TV, porque não surgiu oportunidade. Era meu grande desejo, era meu grande sonho e tal, mas simplesmente surgiu oportunidade. Aí eu comecei como pauteiro em emissora de TV, isso foi em 2001, na TVBV, e aí a partir dali fui pra reportagem aqui e ali, fazer uma coisinha ou outra, mas ralei na rua, assim, de subir morro, de fazer plantão fim de semana, domingo à noite, ir atrás de perseguição policial e ir embora. E fiz bastante coisa, aprendi muito, que hoje tudo isso eu trago pro meu aprendizado, pra minha produção, veja só, pra minha produção hoje de vídeo, filmmaker, que é principalmente, que o jornalismo me deu muito, que é a agilidade. A agilidade de receber um material e editar.
Né? Eu vejo que alguns colegas que trabalham, e aí cada um tem um estilo, evidente, não é nem crítica, nada, mas alguns colegas eles trabalham, fazem a captação, aí deixam lá o material, aí depois que edita. Eu, como vim da televisão, tenho esse de jornalismo, na verdade, né? Tenho esse dinamismo já ao meu favor aí, que ajuda bastante. Legal. É top isso. Olha que legal, hein? Você que tem o desejo de trabalhar com mídia, trabalhar com a área da imprensa, é importante fazer uma faculdade de jornalismo, né? Legal isso. Alguém já me perguntou, pastor Márcio, você é jornalista? Sou jornalista por profissão. Fiz faculdade de jornalismo, não concluí, né? Fiz várias disciplinas, até quarto, quinto período. Né? Com o falecimento do meu pai, daí a verba foi cortada, porque meu pai que patrocinava a minha faculdade, então tive que parar. Mas jornalismo é muito bom, vale a pena, você aprende tudo ali, pauta, esse negócio todo aí, externa, você aprende TV 1, TV 2, Rádio 1, Rádio 2, Rádio 3, Foto 1, 2, 3 e 4, fiz vários cursos lá. É muito bom, vale a pena fazer jornalismo, você aprende muita coisa e você aprende a trabalhar com assessoria de imprensa, você pode trabalhar na área esportiva, na área econômica, né? Lá no jornalismo você aprende a trabalhar em editorias, é isso? Exatamente, você consegue, através do estudo que vai ter lá, né, nos colegas de classe ali, consegue enxergar talvez aquilo que esteja mais próximo de você, a editoria que a gente chama, né, que é a editoria política, editoria de geral, editoria de polícia, editoria esportiva, economia, enfim, moda, tem muita coisa hoje, música, e a editoria, às vezes a pessoa vai se prender e dizer assim, pô, mas editoria eu preciso ir para um jornal, preciso ir para uma TV, não, aquilo que se enquadra dentro do teu gosto, aquilo que vai te dar prazer em trabalhar, né? Inclusive, depois, numa rede social, no YouTube, no Instagram, o cara pode trabalhar nessa editoria que ele quer, o desejo dele, né? Exatamente. Aí tem a possibilidade, com a ajuda de rede social e tudo mais, criar um blog, criar site, criar conteúdos bons, porque você tem a formação jornalista, tem conteúdos bons para compartilhar, né? Vai saber a técnica de escrever, o que escrever, como apurar, enfim, é todo um embasamento teórico que é bom, que a faculdade dá, ele é bom, mas é a prática como qualquer profissão, é a prática que vai te dar experiência, é a prática que vai te dar a possibilidade de crescimento dia após dia. Legal. Agora é o seguinte, quem tem aí, né, uma fanpage, né, a gente recomenda sempre que, no caso aqui na Mais de Cristo, por exemplo, toda igreja que ela é aberta, a gente cria uma fanpage comercial com o intuito de divulgar a igreja, mostrar os trabalhos que a igreja executa. Assim também você que é empresário, que tem seu negócio, é importante ter uma fanpage. Lá no topo da fanpage sempre tem um vídeo, né? Você pode ter a opção de colocar um vídeo nesse topo da página, que é onde você pode trazer um portfólio do seu negócio. E é isso que você faz, né? Exatamente. Exatamente, pastor, porque assim, a verdade é que se a internet não existisse, eu não estaria onde estou hoje. Eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje. Porque de cada 10 vídeos que eu produzo, 9 são para a internet, um ou outro, raramente ainda, vai para emissora de TV aberta ou TV fechada, enfim. Mas o conteúdo que eu tenho produzido, de fato, é para a internet. E por que eu consegui alcançar esse público? Porque eu passei a perceber que padaria, farmácia, médico-dentista, oftalmologista, enfim, todas as especialidades, fisioterapeuta, as pessoas podem produzir vídeo que ele é melhor consumido do que texto, do que foto, Instagram e YouTube, que é só vídeo, evidente, mas de uma maneira geral, também no Facebook, ele é melhor consumido dessa forma do que outros tipos de conteúdo. E antes, quando não existia a produção, a profissão dita filmmaker, videomaker, as pessoas têm que recorrer a grandes produtoras. E é claro que o custo delas é alto. E não é porque elas são careiras ou querem explorar. Não, é porque elas de fato têm um custo alto. Sim, né? Mas a mão de obra, né, que é grande, né? Exatamente. Uma equipe grande, né? Exatamente. Para produzir um vídeo, precisa de um roteirista, de um jornalista, de um apresentador, de um locutor, de um editor, do cinegrafista, do assistente, talvez de um cinegrafista. Então, é de fato uma estrutura maior. E hoje, graças à experiência que eu tive lá atrás, com produção de jornalismo no dia a dia, eu aprendi a fazer isso tudo. Então, acaba caindo muito custo, mas cai muito mesmo para quem quer produzir vídeo especificamente para a internet. Eu acho que a internet ela democratizou
Principalmente para quem quer dar opinião, qualquer pessoa pode escrever o que bem entender. Sim. Algumas pessoas fazem com responsabilidade, outras fazem com irresponsabilidade, mas ela democratizou, querendo ou não. E para você aparecer para o seu cliente também está muito democratizado. Né? Porque além disso, é importante dizer que com a internet você consegue direcionar. Ela é muito assertiva na escolha do seu público, consegue segmentar. Dirige, né, o foco da tua publicidade, né? Faixa etária, como você falou aqui, né? Pastor, porque assim, o que acontece? A TV aberta, que eu trabalhei durante muito tempo, ela é boa principalmente para grandes empresas que querem manter uma imagem institucional. Sicredi, Cicobi, Coca-Cola, Casas d'Água, Cassol, enfim, Banco Santander. São empresas grandes que precisam estar ali para manter uma imagem institucional, mas elas também estão na rede social. Sim. Agora, a rede social, para quem, por exemplo, tem uma padaria, pode ser num bairro, a pessoa consegue centralizar toda aquela publicidade para aquele bairro. Que legal. Segmentando o público, interesse da pessoa, segmentando a idade, segmentando o comportamento, enfim, é fantástica. A produção de conteúdo para rede social, para quem trabalha com isso, e fazer gerar engajamento e trazer retorno para a empresa, se é bem feito, não tem erro, traz resultado sim. Okay. O seguinte, os trabalhos hoje que você oferece, então, através da sua atividade diária, fala pra gente aí, pro nosso ouvinte e também telespectador que acompanha pelo YouTube, lembrando, né, que você que acompanha pelo rádio, essa entrevista também está disponível no YouTube. Você procura aí Rádio Mais de Cristo no YouTube, ok? E você poderá assistir essa entrevista e também, inclusive, ter informações na descrição do vídeo. Tem aí todos os dados, informações do Guga Bosley, ok? As redes sociais, né, os contatos aí, para você ficar por dentro de tudo que ele executa, que ele faz aí no seu dia a dia. Então, o que você faz hoje, né, no seu trabalho diário? Olha, pastor, eu tenho conseguido alcançar uma gama de trabalhos, produção de vídeo bem interessantes, desde anúncio para por exemplo, farmácia que quer fazer uma montagem de preços para divulgar, né? Tipo, farmácia tal, medicamento tal, e entra arte com preço e tal, não sei o que, com a música. Desde isso até produção de clipe musical, cobertura de grandes eventos esportivos, institucional para empresas, fashion film, que são filmes para marcas de moda. Legal. Enfim, é um segmento que... É uma infinidade, então. Solução em vídeo. Legal. Né? Se você tem a necessidade de produzir vídeo, e aí talvez a pessoa pense assim, pô, mas aí é tiro para tudo que é lado. Na verdade, a gente tenta atender a necessidade do cliente. Já há algum tempo que eu trabalho com isso, então eu tenho um portfólio bem bacana. Certamente, se eu não dou conta de fazer um trabalho dessa linha, eu vou dizer, olha, não consigo. Isso aí eu não vou te prometer que eu não consigo. Ou eu digo assim, não, vamos tentar, qual é o prazo que tu me dá? Beleza, se não ficar legal, fechou, não precisa pagar, tu não vai postar e não vai ter problema nenhum. Mas isso nunca aconteceu, porque graças a Deus com a experiência que eu tive trabalhando durante bastante tempo em televisão, eu consigo interpretar exatamente aquilo que a pessoa quer. E principalmente uma coisa que eu sempre cuidei muito, sabe, pastor, que foi criar conteúdos que impactem as pessoas de maneira positiva, gerar um impacto positivo para ver determinada coisa e, claro, despertar um interesse talvez por conhecer um pouco mais. Olha aí, que legal, hein, gente? Isso é muito bom. E uma outra pergunta que você me faço, né? Esse é o seu trabalho, o dia a dia. As redes sociais, então, para o pessoal poder acompanhar as novidades e o que você tem feito, porque eu vejo que você sempre publica lá toda a atividade que você está executando no momento, você está mostrando. E isso é legal, porque é um portfólio seu, né? Na rede social. Eu me considero um prestador de serviço. Uma vez sendo prestador de serviço, eu preciso mostrar nas minhas redes sociais que tipo de serviço eu ofereço. Então eu faço questão de mostrar mesmo ali, hoje eu estou gravando aqui em tal cidade, estamos gravando isso e aquilo. Então é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. Vem muito trabalho por aí, fica a dica para quem é produtor, para quem é prestador de serviço, seja lá qual o serviço que produz ou que presta. Ter uma rede social ativa, ela vai te gerar retorno. E para quem quiser me acompanhar em @GugaBosley no Instagram,
pode fazer qualquer tipo de pergunta. Às vezes tem uma dúvida, mas eu não sei se esse tipo de vídeo vai me ajudar. Vamos ali, vamos conversar. Se não der, eu vou dizer, olha, eu acho que talvez vídeo não seja a melhor solução. Tenta por aqui, por ali. Se quiser perguntar sobre preço, pode perguntar sobre preço, não tem problema nenhum. Se quiser que a gente sente para conversar também, vamos sentar, vamos conversar. Legal. Com uma conversa interpessoal. Tem pessoas que às vezes pela agilidade preferem resolver pelo direct do Instagram, não tem problema nenhum. Legal, ok. Vamos lá então, sim, fé, né? Eu vejo que você é uma pessoa muito dedicada à sua fé. Eu tenho observado isso aqui na Mais de Cristo, que você leva muito a sério isso, né? Até na própria rede social eu acompanho lá, eu vou agora para minha vibe, né? Eu vou agora para um momento muito especial e você com a Bíblia lá no elevador, na foto, lá você faz a foto, né? Eu vejo que você tem um amor a isso, às coisas de Deus, né? E fale um pouquinho, é importante, né? A pessoa dar realmente essa chance para que Deus venha em sua vida e venha fazer uma mudança naquilo que é necessário em você, para você viver um novo tempo, uma nova etapa da sua vida diferente, porque eu vejo que quando você recebe Cristo como Salvador, parece que você vê o mundo com outros olhos, né? Parece que seus olhos espirituais são abertos, não é isso? Como você presenciou isso em sua vida, o antes e depois de Cristo? Olha, pastor, eu costumo dizer que realmente a Mais de Cristo transformou a minha vida. Primeiro porque a gente passa a conhecer as pessoas, e não é porque eu vim para cá e passei a conhecer, porque busquei conhecer o pastor Márcio, porque busquei conhecer o pastor Júnior, não, porque o pessoal da igreja, toda a equipe da igreja faz questão de te conhecer. Por mais que a igreja esteja crescendo, a gente vê esse acolhimento. Esse é o primeiro ponto que me impressionou muito na Mais de Cristo e me fez sentir muito acolhido. Durante muito tempo, eu e minha esposa, a gente frequentava a igreja católica, em outro período a gente foi espírita kardecista, sempre entendendo que era necessário um cuidado espiritual, né? Porque a gente sempre teve essa ideia de ter sim um centro espiritual, estar centralizado, estar equilibrado espiritualmente. Mas a verdade é que a gente não tinha desejo de ir, era sempre um negócio meio arrastado, uma coisa que a gente ia, mas não, sabe, não era. E aí a gente encontrou de fato na Mais de Cristo uma forma de receber e entender os ensinamentos de Deus, onde é extremamente prazeroso. Tamanha a experiência a gente teve aqui que a gente espera ansiosamente pelo domingo. Próximo domingo. Exatamente, é impressionante porque passa a fazer parte da tua vida, porque ela transforma a tua vida. E quem vive e quem está perto de mim, eu faço questão de conversar. Quem me acompanha nas redes sociais, eu faço questão de deixar claro, porque seria muito egoísmo da minha parte só eu estar vivendo tantas maravilhas, só eu estar vivendo tantas coisas boas, né? E quando a gente abre a mente para isso, né? Tira da cabeça determinados preconceitos que acaba acontecendo, que as pessoas acabam tendo, mas quando você passa a enxergar de uma outra forma, que a igreja não é o todo, a igreja é uma parte do processo de transformação de vida, você vai conhecer a Cristo, vai conhecer a Deus de uma forma diferente. Então, a Mais de Cristo, ela deu isso pra gente, ela deu essa possibilidade da gente conhecer Cristo, conhecer a palavra, conhecer o propósito de Deus para a nossa vida de uma forma totalmente diferente. E quando uma conversa com você que eu tive, você falou que você vê os problemas com outros olhos também, né, que surgem na caminhada, porque eu sempre digo, né, quando estou pregando à igreja, eu digo, olha, quando você não conhece a Deus, você vê o problema e entra em angústia, em depressão, crise de ansiedade, e daí vem as coisas ruins acontecendo com você, até mesmo desejo de morte. Mas quando você conhece a Deus cara a cara, ou tem intimidade com Deus, recebe Cristo como Salvador e passa a viver a vida cristã genuína, você vê o problema e diz, essa é uma tempestade. Pastor, eu tenho tantos testemunhos que eu poderia dar nesse período, assim, é um curto período. Eu me converti, passei a frequentar Mais de Cristo, a minha esposa que sabia a data certinho, mas foi em junho do ano passado, e está completando um pouco mais de um ano. E são tantas coisas que a gente enxerga e passa a enxergar de maneira diferente. Mas como o senhor tinha falado da questão dos problemas, que eu gosto muito de leitura, né? E aí passo a ler a Bíblia diariamente e tudo mais.
E aí você passa a entender, e também através das pregações suas, das pregações do pastor Júnior Batista, a gente passa a enxergar, a entender que, peraí, não é porque eu tô aqui que esse sofrimento vai acabar com a minha vida. Você passa a enxergar os sofrimentos com os outros olhos. Você passa a enxergar o sofrimento com um propósito de Deus, inclusive. Aí, talvez alguém que esteja em casa, ou no carro ouvindo, ou no rádio ouvindo, vai dizer assim, pô, mas como é que Deus vai querer que eu sofra? São os mistérios que vão ser revelados muito mais tarde, mas o principal é você saber que, independente que você vai passar, Deus está segurando a tua mão e vamos em frente. Não há problema para você em que você não vai conseguir suportar. Né? E antes eu sofria muito por isso. Síndrome do pânico, depressão, todos esses problemas psicossomáticos da sociedade que a gente vive hoje, dos problemas que se vivem hoje, que nós vivemos hoje, porque as pessoas vivem num turbilhão de emoções e não cuidam dessa parte espiritual. Né? E se você não está blindado espiritualmente, é fato que sua vida vai ter alguns problemas. Não que você vai deixar de ter, mas vai interpretá-los de outra forma muito mais tranquilas verdade. E muito mais leves. E até gostaria, de repente, pastor, de poder fazer um testemunho, talvez um dos mais fortes, aí para uma questão, para mim, que marcou, porque foi justamente quando eu passei a conhecer mais de Cristo e tudo mais, que eu conheci através de um casal de amigos meus, que moram lá no prédio, a Fabiola e o Ciro, pessoas queridíssimas, que eu amo demais, de coração. Foi Deus que colocou eles no nosso caminho, né? Legal. Aí você passa a encaixar as coisas, né? Por que eu tô morando aqui nesse prédio e tal? E você começa a ver toda a transformação e tudo que acontece, como Deus faz da maneira perfeita, né? E Ele tá só te esperando. Ele tá só te esperando para te entregar e viver aquilo. Mas eu vou tentar resumir, porque da última empresa que eu trabalhei, ela passou por uma dificuldade financeira muito grande. Pô, e a gente, enquanto chefe de família, o que a gente menos quer é chegar em casa e de repente olhar para tua filha e para tua esposa e dizer para elas, olha, não tem salário esse mês. Eu fiquei 3 meses sem salário. E paralelamente a isso eu produzia os vídeos e tal, mas assim, eu estava envolvido na outra empresa que eu trabalhava. De tal maneira que eu não conseguia tirar um sustento pro padrão de vida que eu tinha com as contas que eu tinha. Pois bem, aí chegou um determinado momento assim, não dá, vou ter que pedir demissão, vou ter que entrar na justiça. E assim, e aí as coisas iam acontecendo, determinadas coisas iam acontecendo, assim, aparecia um dinheiro daqui, o meu pai perguntava se eu queria dinheiro e tal, uma coisa assim, sabe? E você vê a coisa começar a acontecer e não passar dificuldade. Aí eu já estava conhecendo mais de Cristo, já conhecia mais de Cristo. Mas o principal, assim, o que me impactou mesmo, porque às vezes assim, poxa, mas ele está falando questão financeira. Era o meu maior problema naquele período, porque quando você está desequilibrado financeiramente, gera ansiedade, gera síndrome do pânico. Tem pessoas que se matam por falta de dinheiro. Pessoas que cometem suicídio por isso. É uma coisa muito séria. É uma coisa que desencadeia doenças psicossomáticas, uma série de coisas, gastrite, ansiedade, aí o cortisol eleva no teu organismo, enfim. Isso é comprovado cientificamente. Sim. Então, aí eu entrei com a ação pra gente resolver, até de maneira amigável com a empresa, porque como existia o atraso salarial, já não tinha o depósito de FGTS e tudo mais, e aí obrigatoriamente eles teriam que me demitir, mas como se eu pedia demissão, mas como se eles estivessem me demitindo, ou seja, com todas as garantias seletistas. E aí eu entrei com um processo, e aí quando caiu na vara da Justiça do Trabalho, caiu na 6ª vara. E aí eu liguei pro advogado, e aí como é que... Gustavo, caiu na 6ª vara, cara, que azar. É a vara mais lenta que tem. É a vara mais lenta. É a vara mais lenta. Eu pensava comigo, cara, tu não conhece meu Deus. Tu não conhece meu Salvador. E botei em oração, e vamos em frente, dobrei o joelho. Porque, pastor, eu quero insistir, não é por uma necessidade financeira que eu tinha, é porque as dívidas estavam surgindo, eu precisava pagar, pô. É verdade. As dívidas estavam vencendo, eu precisava pagar. São responsabilidades, né? Exatamente, exatamente. Eu precisava pagar. E mais demorado e tal. Para resumir tudo, eu fui o único que recebeu integral o valor da rescisão exatamente o que eu pedi, sem parcelar 1 centavo, o único, de pronto e o mais rápido. Até hoje tem colega que saiu junto comigo, porque teve que pedir demissão também, e não recebeu ainda 1 centavo. E eu não tenho a menor dúvida, pastor. Eu não tenho a menor dúvida que é joelho dobrado, é oração e é resposta de Deus para a vida da gente quando ele enxerga assim, meu filho,
eu sei, vamos junto, vem aqui, estás fazendo direito, tu merece e tal. Então é a gente fazer por merecer, é evidente, mas é Deus extremamente misericordioso ouvindo as nossas orações. Então esse é um testemunho que para muita gente pode parecer, pô, mas é questão financeira e tal. O que eu quero mostrar é que qualquer coisa hoje que eu passo, e são milhares de exemplos, qualquer coisa que eu passo, minha esposa tem mais uma série de exemplos já nesse pouco mais de um ano, são tantos exemplos que a gente tem que são fantásticos e fortes e que a gente enxerga assim, nossa, como Deus é maravilhoso. E aí a gente está vivendo um período no mundo onde as pessoas cada vez mais se afastam, né? Infelizmente. A família, a instituição família, cada vez mais atacada, a instituição família. E aí a gente passa a cercar, quando a gente interpreta a Bíblia e começa a entender os propósitos de Deus, tu passa a cercar as coisas que talvez estavam fugindo do teu controle e a tua vida volta pro ritmo. E a tua vida volta a dar certo. Então, é a gente ter a humildade de entender que existe sim alguém muito mais poderoso que a gente e que a gente não consegue fazer absolutamente nada se não for da vontade dele. E se a gente não tiver esse reconhecimento, essa humildade de reconhecê-lo como o maior de todos e como Jesus, como nosso Salvador, não vai acontecer. E talvez o do joelho dobrado é a solução de todo problema da tua vida. É isso aí, quem não viu ainda o filme Quarto de Guerra, assista. Que esse filme te ensina a você ter o teu momento de intimidade com Deus, lá no teu quarto, as tuas batalhas, né, internas e externas, diante de Deus, né? Quarto de Guerra. Vale a pena assistir esse filme. Guga, obrigado pela entrevista aqui, e eu sempre pergunto no rádio, sobre uma predileção musical. O que você gosta de ouvir, né? Uma canção que você admira, ou um grupo, cantor, cantora. E a gente vai chamar aqui, carimbando a nossa entrevista no rádio. E quem está acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, então, aí, se tiver o videoclipe, eu coloco o videoclipe, então, do que ele pedir aqui agora, neste momento. Guga, vai lá. Não poderia deixar de pedir uma que não fosse a nossa Mais de Cristo Worship. E uma que eu tive o privilégio, que eu sou grato eternamente ao pastor João Batista por ter me dado a oportunidade, o privilégio de produzir o videoclipe. Que foi legal! O Tu És Rei com a Gabi Sampaio, que pra mim, até hoje quando eu ouço, me arrepia no carro, seja onde eu estiver ouvindo essa música, me toca profundamente. É uma música que significa muito pra mim, principalmente dessa transformação que eu tive na minha vida, porque foi num período que exatamente eu estava entrando para Mais de Cristo, e aí com a produção de vídeo, conversei com o pastor João Batista e tive interesse em fazer, porque videoclipe é uma área que eu sempre quis trabalhar e nunca tinha tido oportunidade. Aí, para quem às vezes, né, tá pensando, mais uma coisa que Deus faz, né? Mais uma, né? E faz as conexões. E foi um trabalho assim que deu um resultado incrível, muitos elogios. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso demais. E Tu És Rei, para mim, da Gabi Sampaio com o pastor João Batista e Mais de Cristo Worship. Então tá aí, viu? Você ouve aí então e assiste aí, e na descrição do vídeo está aí então o link do Tu És Rei, que é uma produção do Guga, viu? É um portfólio já, né? Portfólio do teu trabalho. Inclusive, eu tive esse fim de semana em São Paulo e eu tava lá fazendo um trabalho de produção de um videoclipe também, de um cantor do Rio de Janeiro, mas um cantor de música secular. E aí tava junto o produtor de um rapaz que é super conhecido já em Los Angeles, nos Estados Unidos, produz vídeo com o Rudy Mancuso e tal. A gente tava trabalhando junto ali na produção e também ele ensinando, dando curso. Eu mostrei pra ele. O que tu acha disso aqui? Pô, ficou bacana e tal. E quantas pessoas fizeram esse clipe aí, cara? Só um. Para, ao vivo uma pessoa só? Só um. Mas como? É Deus, né? É Deus que ajuda. Como que eu fiz, eu não sei, mas foi Deus que ajudou. Porque quando o pastor Júnior falou, tu consegue assim? Vou dizer que não pro meu pastor. Assim, conseguir, a gente consegue. Agora vamos orar, vamos ver como é que vai dar isso aí. Legal. Guga, obrigado pela entrevista. O prazer é todo meu, o pastor sempre à disposição. Gente, para quem não conhece a Mais de Cristo, para quem ainda não tem uma experiência com Deus, com Jesus, de uma forma genuína, diferente, e mais do que isso, moderna, vem conhecer a Mais de Cristo. Conheça a Mais de Cristo porque transforma a tua vida. E eu tô falando assim, de alguém que vê coisas espetaculares, está vivendo, e eu tenho certeza que a partir do momento que tu bota o pé aqui dentro, a história é outra. Pode ter certeza absoluta. Tenha certeza disso. Tenha certeza mesmo.